E olha, hoje nós temos o quadro, como acontece sempre todas as quintas-feiras, hoje nós temos o quadro Fala Defensor, que já está no ar. Pois é, no Fala Defensor de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema é feminicídio, a dificuldade de garantir integral proteção àquela mulher vítima de violência doméstica e também familiar. E quem vai falar com a gente sobre tudo isso, quem vai conversar inclusive agora com a gente via live aqui conosco ao vivo no nosso Fenômeno Fica Alerta, é a defensora pública Bruna Rafaela Cavalcante Paz de Lima, que já está conosco nesse exato momento. Defensora, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Uma imensa alegria participar desse quadro, né, que já sei que é um grande sucesso. É verdade, graças a vocês, a parceria também com a Defensoria aqui com o nosso Fenômeno. Doutora Bruna, queria primeiras sugestões que a gente quisesse fazer algumas perguntas que chegaram dos nossos telespectadores. O que pode ser considerado, inclusive, doutora Bruna, um crime exclusivamente passional? O feminicídio, ele é tipificamente só destinado para crimes passionais, é isso mesmo ou estamos enganados? Então, Wilson, veja só, o feminicídio, né, o que é, para a gente traduzir o que seria esse tipo penal, é o assassinato de mulheres, né, seja em decorrência da sua condição de gênero, né, pelo ser morta pelo fato de ser mulher, ou por ser morta num contexto de violência doméstica e familiar, né, ele é um crime que ele pode acontecer num momento isolado, que aí eu chamaria de crime passional, é aquele momento, na paixão do momento, né, no calor ali de uma discussão. Mas o que os estudos, na verdade, mostram é que o feminicídio, quando ocorrido num contexto de violência doméstica, ele acontece após sucessivos atos de violência que vem acontecendo dentro desse relacionamento, né? Então, em regra, os crimes de feminicídio são cometidos pelos companheiros, ex-companheiros, cônjuges ou ex-cônjuges das vítimas, e esses crimes, eles são, digamos assim, a cereja do bolo de vários atos de violência que já tenham sido praticados contra aquela vítima, né? A Lei Maria da Penha, ela elenca vários tipos de violência que as mulheres estão sujeitas quando se encontram num relacionamento abusivo. Então, a violência ela pode ser psicológica, pode ser uma violência física, uma violência sexual, uma violência financeira ou até uma violência moral, né? O feminicídio, o assassinato, né, ceifar a vida daquela vítima é o último ato, né? A vítima não vai mais existir para receber mais nenhum outro tipo de violência, e o que vem se mostrando, os estudos vêm mostrando, é que ele acontece após sucessivos atos, muitas vezes suportados aí por anos, de mulheres que enfrentam esse tipo de relacionamento. Perfeito, muito bem, bem discorrido então os detalhes sobre essa situação para tirar as dúvidas de todos nós telespectadores. Uhum. Agora, a doutora Bruna, é fácil para a vítima de violência doméstica, por exemplo, ela formalizar essa denúncia? Veja só, Wilson, existem muitos problemas até que se encontre a forma para se denunciar essa violência, né? A gente sabe que a violência doméstica, ela ocorre num contexto ali, no âmbito familiar, geralmente dentro de quatro paredes. Existe a dificuldade natural, seja por vergonha da vítima, seja por falta de apoio de familiares, que às vezes sabem que aquela vítima se encontra num relacionamento abusivo, num relacionamento, digamos, difícil, que é permeado por brigas, por ciúmes, por violência patrimonial, ou seja, a mulher trabalha, o marido retira dela o direito de usufruir dos benefícios do seu salário, né, dos seus rendimentos. Enfim, existe aquele contexto todo, às vezes pessoas que bebem, que brigam, que batem na esposa, e muitas vezes as famílias, eu acredito que muitos telespectadores vão se identificar com o ditado que eu vou usar agora, né, que diz, muitas vítimas já chegaram para mim para dizer, mas fui falar com minha mãe, mas o que ela me responde, ruim com ele, pior sem ele. Né? Então, a falta de apoio da família muitas vezes também dificulta, e além de tudo isso, o Estado também precisa fazer um pouco da meia-culpa, né? Existe a dificuldade institucional, já que nem todos os municípios contam com atendimento especializado
para o atendimento das vítimas de violência doméstica. Então, nem todos os municípios possuem delegacia da mulher, né? Não existe uma equipe técnica preparada para receber aquela mulher vítima de violência. E isso desestimula, muitas vezes, que seja formalizada essa denúncia, né? A denúncia muitas vezes começando na delegacia, vai culminar com uma medida protetiva de urgência, né? Existem meios legais, eu vou falar sobre eles já, né? Acredito nisso, que servem para tentar proteger a vítima de violência, né? Mas para que o Estado possa fazer a sua parte, primeiro a demanda precisa chegar, né, ao nosso conhecimento. Muito bem, doutora, exatamente isso que seria a minha próxima pergunta, que a senhora, inclusive, até aguardou que a gente fizesse essa pergunta, que é muito importante. Quais são esses mecanismos jurídicos, por exemplo, para que a mulher vítima de violência possa, inclusive, ter aí esse amparo? Veja só, a Lei Maria da Penha, ela elenca uma série de benefícios, né, de medidas protetivas que visam realmente a tentar diminuir, tentar cessar a violência dentro do contexto familiar. Então, existem, por exemplo, a medida do afastamento do lar do agressor. Então, vai se entrar com uma medida judicial buscando se afastar o agressor do lar. Então, havendo uma decisão nesse sentido, o agressor ele vai ser impedido de voltar para casa, ou, se ele estiver em casa, ele vai ser retirado da casa para que a mulher possa voltar para casa e levar a sua vida normalmente, né? Nem sempre se dá a prisão em flagrante, né? O flagrante precisa que esteja acontecendo efetivamente o crime ou que ele tenha acabado de acontecer. Mas, numa situação em que não é o caso de flagrante, a medida protetiva resolve, né, na medida em que busca proteger, né, resguardar a mulher dessa situação de violência. Então, o que assim, eu gostaria também de deixar que é bastante importante, é que o descumprimento dessas medidas protetivas é um crime à parte, é um crime autônomo, né? Então, já chegaram situações em que nós tínhamos requerido a medida protetiva para a vítima, havia sido deferida e depois ela foi descumprida pelo seu companheiro, né? O companheiro voltou a casa, disse que de lá não saía e ele acabou sendo preso pelo descumprimento da medida protetiva, já que é um crime autônomo. Perfeito, muito bem. Agora, como é que se dá, por exemplo, doutora Bruna, então, a atuação da Defensoria Pública, né, no atendimento desses casos com essas mulheres? Como é que a Defensoria atua dando esse amparo jurídico, inclusive, ali? Aliás, fazendo aqui dentro do lugar que você está tão lindo que passou agora um mico-leão dourado ali, um saguinzinho ali, que legal, muita natureza, parabéns. Natureza é importante, muito né? Para terminar o ano bem, começar isso, melhor. Com energia se boa. Deus quiser. É verdade. Então, Wilson, veja só, a Defensoria Pública, por exemplo, vou lhe dizer na capital como funciona, no interior, que é a minha realidade, né? Na capital, nós temos o núcleo de atendimento à mulher vítima de violência, que ela vai contar com a assistência jurídica integral de uma defensora pública e de toda a equipe, para receber a sua demanda, desde o momento da orientação jurídica até o acompanhamento de todo o desenrolar do processo, né? Então, ela vai contar com a assistência jurídica da instituição, desde o primeiro momento em que ela pisar na instituição. Então, ela já vai ter a orientação jurídica daquilo que pode ser feito dentro do contexto dela e como vai se dar a atuação ao longo de todo o processo, né? Geralmente, nesses processos, nessas ações, né, de violência doméstica, não existe como não culminar numa ação penal. Se a gente recebe a demanda, a gente não vai poder se omitir, né? Então é necessário realmente que haja essa resposta, que haja todo o processo criminal, para que ao final haja a imposição de uma pena, né? Para que o agressor entenda, né, o caráter ali ilícito das suas atitudes e tenha a oportunidade de se ressocializar. Então, voltando para o contexto da vítima, especificamente, o atendimento é feito através do núcleo, e esse núcleo conta com uma defensora pública, como eu falei para vocês, e existe também toda uma equipe de apoio para atender essa vítima de violência, né? No interior, nós não temos um núcleo especializado, mas nós temos a nossa atuação, ela se dá em duas frentes,
né? Ela se dá tanto na defesa dos interesses da vítima, como também vai se dar no acompanhamento processual do agressor, eventualmente, se for o caso, de ele ser assistido pela Defensoria Pública, né? Então, às vezes, as pessoas podem pensar, mas como que a Defensoria vai realizar a atividade para os dois? Na verdade, nós não atuaremos sozinhos, né? Um defensor ficará encarregado de realizar a assistência jurídica para a vítima, né, já que nossa função institucional é defender os interesses de todas as pessoas que sejam vulneráveis, né, inclusive das hipervulneráveis. Às vezes não se trata apenas de uma vulnerabilidade econômica, mas se trata de uma vulnerabilidade jurídica e diante dessa hipervulnerabilidade da mulher vítima de violência, né, da sua impotência, da sua dificuldade, nada mais justo que haja, né, esse acompanhamento desde o início da sua demanda até o final, até o encerramento do processo, né? Para a defesa do agressor, logicamente vai haver também um defensor público que vai ser designado para acompanhamento do caso, para que a sua defesa aconteça dentro do processo e ao final haja um julgamento justo, né? A gente vive num Estado constitucional, democrático, de direito, e é necessário que a gente resguarde os direitos de todas as pessoas, inclusive o direito a um julgamento e à imposição de uma pena que seja justa. Perfeito, muito bem. Doutora Bruna Rafaela Cavalcante, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelas suas informações extremamente didáticas, importantes, esclarecedoras, né, para as nossas queridas mulheres que tomem, se empoderem, né, não aceitem serem vítimas, né, de todas as agressões possíveis. As físicas que aparecem mais, mas tem como a senhora bem citou, as agressões emocionais, as patrimoniais que denigrem bastante aí a sensibilidade da mulher e outras mais. Botem a boca no trombone, como eu digo sempre, e esse quadro aqui da Defensoria Fala Defensor é exatamente para isso, para poder encurtar esse caminho e trazer mais essa oportunidade de informações. Um abraço grande, feliz ano novo. Fique à vontade, fique à vontade. Pois não. Né? De fato, realmente é muito importante, né? Extremamente louvável a ação que vem sendo feita, né, pela TV Pajuçara, através do quadro Fala Defensor. Educar as pessoas em direitos, sem dúvida, é o caminho para que a gente consiga a pacificação que a gente tanto procura, né, na nossa sociedade, né? E a gente entende e vê que esse tipo de violência, especificamente que a gente está falando hoje, não atinge unicamente as camadas mais socialmente menos favorecidas. É uma violência que não tem cor, que não tem credo, que não tem classe social, que não tem nível de instrução, né? E qualquer mulher está sujeita a ser vítima de violência, basta que esteja dentro de um relacionamento abusivo. Então, é necessário realmente que haja, né, que se fale sobre isso, para que as pessoas tomem consciência disso, tomem consciência da importância do tema e a gente tente diminuir, né, o número de casos que acontecem. Como, por exemplo, né, aconteceu recentemente, aí, faz uma semana, o crime chocou, chamou muita atenção, né, chamou a atenção do Brasil inteiro, né, da juíza carioca que foi assassinada, né, pelo ex-marido. Então, a gente vê que esse tipo de violência, ele não se restringe a parcela A, B ou C da sociedade. Ele está presente em qualquer lugar, vai estar presente em qualquer lar em que haja esse tipo de relacionamento. Então, é realmente necessário, né, que haja, que se fale sobre isso, que as vítimas falem também sobre isso e principalmente que recebam o apoio de suas famílias, da sociedade e do Estado, para que se tente coibir ao máximo esse tipo de violência. Perfeito, muito bem, doutora Bruna, mais uma vez, muito obrigado, doutora Bruna Rafaela Cavalcante, defensora. A informação é isso que a gente quer que chegue até as pessoas, porque pessoas bem informadas buscam seus direitos e evitam as violências. Muito obrigado, feliz ano novo, paz, saúde, sucesso no seu paraíso aí, que eu vi vários miquinhos passando ali, é muito legal. Feliz ano novo, um excelente paz, saúde.